Com a graça e a paz do Senhor Jesus, trago ali um abraço do pastor Raimundo Santana e toda a igreja no Rio Grande do Norte, para o pastor Jonatas e toda a igreja, Assembleia de Deus em Manaus. E também gostaria de quebrar o protocolo, pastor, e deixar um abraço meu e da minha esposa para o senhor, a pastora Ana e a recém-chegada irmã Anabel. Amém? Que Deus abençoe. Desde o momento que chegamos aqui, sentimos a glória de Deus neste lugar. Sentimos a unção de Deus aqui. Você veio aqui para ouvir a voz do Senhor, levante a sua mão para o céu e dê um glória a Deus. Porque Ele está neste lugar. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Às vezes a gente quer entender o agir de Deus, mas o agir de Deus a gente não entende. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz como Ele quer, da maneira como Ele quer. Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, aleluia, a partir do versículo 20, que diz assim: quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance a Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los em 2 de seus moços, aos quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado no outeiro, tomou-as das suas mãos e as depositou na casa. E despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Quantos dão glória a Deus? Aleluia. A palavra do Senhor nos ensina nesta noite a respeito de um rapaz que saiu do seu lugar, saiu da sua posição, e ele terminou pagando um preço muito alto por isto. Mas a história que nós queremos compartilhar começa um pouco antes, quando nós olhamos no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Elias saía da caverna, tinha acabado de falar com Deus, e Deus ordenara a ele algumas coisas que ele tinha que fazer, e ele passou, porque uma delas era ungir o seu sucessor. Ele passou pelo rapaz que estava com a junta de bois malhando, lavrando no arado, e ele passa a sua capa por sobre Eliseu. Eliseu olha para ele e diz: deixa-me beijar meus pais e me despedir. Ele disse: vai, porque tu já sabe o que eu fiz contigo. Eliseu pega os 2 bois que estavam com ele, sacrifica, mata, oferece em holocausto, dá de comer à multidão, usa a madeira dos carros para queimar os bois, e depois segue a Elias. Ele abriu mão de tudo. E aí nós aprendemos a primeira lição desta noite. Para você receber uma bênção, você tem que abrir mão daquilo que você tem. Você tem que deixar muita coisa para ser um discípulo. Você tem que abrir mão primeiro do seu eu. Você não pode deixar nada atrás para que não tenha vontade de voltar, para que não se arrependa no caminho. Aquilo que Deus colocou no teu coração é o que Ele vai fazer contigo. Quando Deus chama, Ele envia a algum lugar. Ele não diz para onde vai nem o que vai fazer, porque se assim o fizer não é fé. Quando Deus chama Abrão, Ele diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar.
Ele não disse aonde Abraão tinha que ir. Ele não mostrou o lugar, ele não disse, pega aqui à esquerda, vá à direita, pega a avenida principal, não. Ele disse, eu vou te mostrar. Eliseu não sabia para onde ia, mas ele sabia que aquele era o caminho do Senhor. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus estava naquele negócio. E aí ele sai acompanhando Elias. Preste atenção, muita gente quer ser seguido, mas para sermos seguidos temos que aprender a seguir. Muita gente quer ser obedecido, quer ser respeitado, quer ser honrado, mas para isso precisamos obedecer, precisamos honrar, precisamos nos submeter, precisamos entender que toda autoridade não é dada senão de Deus. E se Ele colocou alguém sobre ti, aprenda a honrar e respeitá-lo, sabendo que tu faz isso porque o Senhor está neste negócio. E assim tu faz, não porque queres agradar homem algum, mas porque agrada a Deus. E é bom quando nós agradamos ao Senhor. E quando nós aprendemos a seguir, nós aprendemos que as coisas na vida nos são ensinadas quando nós seguimos. Nós não podemos questionar aquele a quem nós seguimos. Às vezes a gente quer admirar, ser admirado. É muito bom quando você é admirado, que as pessoas olham para você e dizem, eu quero ser como ele. Eu quero agir como ele, eu quero pregar como ele, eu quero cantar como ele, eu quero evangelizar como ele. Mas é importante também que você aprenda a admirar e ser admirado. Dê o exemplo. Alguém possa olhar para você e diga, olha, você é o meu exemplo. Eu me orgulho de estar te servindo. Eu me orgulho de estar ao seu lado. Às vezes o discípulo, ele quer questionar as atitudes. Ele quer procurar defeitos naquele que ele serve. Compreenda e entenda que se você está aprendendo, você não pode questionar quem está ensinando. Ou poderia uma madeira nua compreender o que o carpinteiro vai fazer com ela até estar pronto? Muitas vezes a gente não entende o que vai se passar. Por que ele está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Mas tão somente passa se compreender. Lembro-me agora de uma parábola, onde um mestre e um discípulo caminhavam numa estrada, e chegando em uma granja, em um sítiozinho pequeno, muito humilde, muito simples, foram bem recebidos por um casal de idosos e crianças pequenas. E eles disseram, meus filhos, a gente não tem muita coisa, muito pouco nós temos aqui, mas vocês podem dormir no celeiro, e de manhã nós temos um pouquinho de leite, mas nós vamos compartilhar com vocês. E ali eles foram bem recebidos, bem aconchegados, dormiram naquele lugar, passaram a noite. Pela manhã comeram muito bem, e despedido pelos velhinhos, eles seguiram pela estrada. O mestre olha para o seu discípulo e diz assim, volta lá, e pega aquela vaquinha, a única que eles têm que dar leite, e empurra ela naquele penhasco. Ele diz, mas mestre, eles nos trataram tão bem, por que vamos fazer isso? E ele disse, não questione o que eu estou te mandando fazer, tão somente vai e faz. E ele voltou lá, pegou aquela vaquinha, sacrificou naquele penhasco. Passado alguns anos, o mestre veio a falecer. E ele agora diz, eu vou voltar para tentar reparar o erro que eu cometi, debaixo da autoridade do meu mestre. Mas quando ele chega naquela granja, já não era mais um sítio humilde. Tinha uma cerca muito bonita, enfeitada, a casa muito grande. Um carro, um trator, um caminhão. E quando ele chega ali, ele olha e bate palmas. Vem uns adolescentes, uma moça, um rapaz, diz, pois não, existe aqui um casal? Existe, estão lá dentro. Ele disse, eu quero entrar, eu quero ver se é a mesma pessoa. E quando ele começa a conversar, aquele homem diz, olha moço, quando vocês forem embora no outro dia, a minha vaquinha amanheceu morta lá no penhasco. E nós não sabíamos o que fazer, mas a gente tinha um restinho de milho. E começamos a plantar, e começou a produzir, começamos a vender, e começamos a crescer. E aí nós entendemos como nós dependíamos daquela vaquinha e não podíamos prosperar. Mas agora nós temos recebido a bênção de Deus. Agora podemos comprar um caminhão, podemos comprar um trator, temos a nossa produção, podemos vender. Você não entende o que Deus te manda fazer, mas se Ele te mandar fazer, faça, porque Ele está no controle. Você não tem ciência do que vai se passar lá, mas Deus tem ciência. Suporte. Elias não era um homem fácil, mas Eliseu queria a bênção. Compreenda que nós lemos o trecho de Geazi,
E estamos fazendo a comparação de quem recebe a bênção e quem deixa de receber a bênção. Eliseu era difícil. Não era fácil seguir Elias. Quantas vezes ele olhava assim, Elias dizia: fica aqui, vai embora, eu não te quero ao meu lado. Quando próximo do arrebatamento, Elias olha para ele e diz: o Senhor me mandou a Betel, fique aqui. Ele diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Um discípulo ele serve o seu mestre por onde ele for. Eu quero estar perto, eu quero aprender, eu quero estar junto. Olha, fica aqui que o Senhor me mandou a Jericó. Vive o Senhor e vive a tua alma, que onde tu estiveres eu estarei contigo. Você tem coragem hoje de dizer para o seu pastor, para o seu líder: olha, eu estou para você como Ruth está para Noemi. Onde tu deitares eu deitarei. O que tu comeres eu comerei, o que tu fizeres eu farei. Se tivermos que deitar com a cabeça numa pedra igual a Jacó, saiba você nesta noite e aqueles que nos assistem, que Deus, quando quer conversar com o homem, Ele não procura em castelos, nem em mansões, Ele procura aqueles que sabem deitar e botar a cabeça numa pedra. Xanda, canda, labaxere. E canabriande, canta. Quando Elias estava próximo de ser arrebatado, existia uma escola de profetas, discípulos, e eles sabiam que Elias ia ser levado ao céu. E eles começaram a olhar para Eliseu e diziam assim para ele: olha, e o que vai acontecer com você? Elias vai embora, você não fez escola, você não estudou com a gente, você não está preparado, e agora o que vai acontecer? E ele, calado na dele, dizia: eu sei, eu posso não ter feito escola, eu posso não ter um curso, eu posso não ter um preparo, mas eu estou aprendendo com o meu mestre. Eu estou aprendendo com ele. Aprenda a suportar. Saiba que no momento certo Deus vai chegar. Elias vai e Eliseu vai seguindo. Quantas vezes a gente quer se desesperar. Eu me lembro agora que uma vez eu cheguei num velório, estava lá uma tristeza muito grande. A mulher tinha perdido seu marido e ela não trabalhava, não tinha sustento, ele quem mantinha a casa. E cada pessoa que chegava perto dela dizia assim: mulher, minhas condolências, mas e agora como é que vai ser? E agora quem vai te sustentar? E agora como é que vai ser? E passou a noite toda naquele murmurinho. Quantas pessoas perguntavam a ela: e agora? E cada pessoa que se aproximava dizia: como é que você vai fazer? Como é que você vai se atar? E chega um momento pela madrugada que quando alguém perguntou isso a ela, ela bradou: olha, escuta, o meu marido morreu, mas o meu Deus não. Xarai, decanda, labari, andeca. Pode você pensar que está recebendo da mão do homem, mas eu quero te dizer nessa noite que tudo que vem na tua mão, vem das mãos do Senhor. O teu salário vem das mãos de Deus. As tuas vitórias vêm da mão do Senhor. Aquilo que tu recebe vem da mão de Deus. E quando Deus quer entregar, não há quem possa impedir. Ele diz ao norte: dê, ele diz ao sul: não retenha. É este Deus que está conosco, que fala contigo nesta noite. Desperta, levanta a tua cabeça, não desanima, porque o Senhor te diz nessa noite: eu vou chegar com providência. Xanda, canda, labariande, cas. Eliseu seguia Elias. Para receber a bênção a gente tem que seguir. Houve um momento que peça o que você quiser. Quantos milagres Eliseu viu Elias fazer? Quantos ele viu Elias fazer? Muitos. Ele podia ter pedido ouro, prata, mas ele disse: eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Entenda, queridos, que não era o Espírito Santo, mas a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Aquele espírito ousado, aquele espírito atrevido, aquele espírito arrochado que olhava para o rei e dizia: sob a minha palavra, nem chove nem cai orvalho. Xarabacanda labaxé. Quantos aqui nesta noite querem receber o espírito de ousadia? O crente tem que ser atrevido, o crente tem que ser corajoso. Levante a tua mão nesta noite, segura ela em pé. O crente não pode ter medo da dificuldade. O crente tem que aprender que se o inimigo se levanta, você diz: eu vou para cima dele. Ele vai ter que sair do meio porque o Senhor é comigo.
O crente tem que ser como Davi quando olhou para aquele gigante. Estava ali aquele exército, era o exército de Israel, era o exército de homens de guerra. Mas eles olhavam ali e diziam: um gigante, eu não vou porque é um gigante, eu tenho medo do gigante. Aí Davi chegou ali pequenininho, um brunguelinho, baixinho, bonito, porque naquela época para ser um homem de guerra tinha que ser feio. Mas Elias chega ali, Davi chega ali, olha e diz: eu vou contra ele em nome do Senhor. Pode ter um gigante grande diante de ti, mas o Senhor vai te conduzir com vitória. Não sei como é que Ele vai te abençoar. Não sei como é que Deus vai fazer para te dar vitória. Davi também não sabia. Mas na hora que Davi bota uma armadura, bota uma espada, diz: não é desse jeito. Você vai sentir como é que Deus vai fazer contigo. Pode alguém te mostrar o caminho, mas só siga quando o caminho for Deus quem te mostra. Depois de Davi botar muita coisa, ele: não, esse não é o meu caminho. Eu vou pegar só umas pedrinhas. E com aquelas pedrinhas Deus deu vitória. Deus usa as coisas pequenas para derrubar as grandes. Aprenda isso e receba nesta noite. Você pode parecer bem pequenininho, mas o Senhor é contigo. Se levante e marche diante dele, porque o Senhor vai te dar vitória. Xanda, canda, labaxéria. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Porque o Senhor está aqui para te dizer: não se sinta miudinho, pequenininho, fraquinho, porque quem te fortalece sou eu, a tua força sou eu, o teu poder sou eu, a tua glória é a glória que está sobre mim, e eu estou contigo para te abençoar. E Eliseu torna-se o sucessor de Elias. A unção que estava sobre Elias está também agora sobre Eliseu. A capa que Elias usou para abrir o Rio Jordão, Eliseu usa também para abrir, para voltar. Eliseu começa a ser usado por Deus em vários milagres. Alguns garotos zombavam dele. E ele olhou para eles e os amaldiçoou. A Bíblia diz que uma ursa saiu do mato e os destruiu. Ele foi usado em revelação para livrar um rei numa batalha. Ele multiplicou o azeite da viúva. Ele deu um filho a Sunamita. E ele curou Naamã de uma lepra. E é nesse instante que aparece Geazi. Geazi que servia Eliseu e viu ele servindo e viu ele operando tantos milagres. Mas Geazi agora não quis ser como Eliseu. Ele se apresenta agora como o servo desobediente. Como aquele que o seu líder diz: não faça, ele vai e faz. Aquele que o seu pastor diz: olha, meu filho, não vai por esse caminho, e ele desobedece. Aquele que chega e conta uma história. Eliseu disse não. Ora, meu irmão, quem tem a unção de Deus para curar um leproso, precisa de ouro e prata. Quem tem a unção de Deus para levantar um paralítico, precisa de dinheiro. Precisa de ajuda de homem algum. Ora, se ele vem a ti, a palavra nos ensina, o que tu recebe de graça, de graça tu entrega. Mas Geazi representa a ambição. É aquele que mente. Quando ele volta, aí Eliseu diz: onde tu estavas, para onde tu fosse? Ele disse: eu não saí daqui. Quantas vezes a gente vê alguém que começa pequenininho, é um discípulo, mas de repente ele olha e quer ser maior do que aquele que está discipulando ele. Alguém que é um auxiliar, quer ser maior do que o líder. Alguém que é bem pequenininho, está ali bem pertinho, não tem coisa pior do que a traição. A traição é semelhante ao adultério. É por isso que Deus o compara ao pecado de bruxaria. Porque Deus não aceita ser traído. Às vezes o nosso desgosto não é porque somos feridos, mas aumenta mais o nosso desgosto quando descobrimos quem nos fere. E principalmente quando aquele que nos fere é aquele que está no nosso lado. É aquele que nos abraça. É aquele que estende a mão. Eliseu pergunta: onde tu estavas? E ele começa a questionar: não, por que será que ele não quis receber alguma coisa de Naamã? Por que será?
além de questionar, ele tomou uma atitude e passou na frente. Quando nós passamos na frente, meu irmão, nós perdemos a bênção. Enquanto Eliseu recebe a porção dobrada de Elias, Geazi vai terminar a sua história com lepra. Nós que estamos muitas vezes na liderança, você que está escutando nesta noite, pastores, obreiros, homens de Deus, mulheres de Deus, temos que escolher com quem nós trabalhamos. Não é que ninguém seja incapaz, mas nós temos que capacitá-lo. Geazi não estava preparado. E quando não está preparado, você não pode dar autonomia. Você não pode dar autoridade. Houve um momento, aleluia, em que Eliseu, ele dá um filho a Sunamita, a uma viúva. E aquela viúva, passado alguns anos, o filho dela vem a falecer. Ela albarga um jumento, monta em cima do jumento. E a Bíblia diz que ela caminhou, traduzindo para os nossos dias, cerca de 30 quilômetros em cima do jumento, para buscar o profeta. Porque ela queria uma resposta sobre aquilo que tinha acontecido na sua casa. O filho dela havia morrido, mas ela trancou ele no quarto. Ela não reclamou com ninguém. E a quem perguntava, ela dizia, vai, tudo bem. No meio do caminho, aí o profeta Eliseu olha lá de cima e vê aquela mulher. Olha para Geazi e diz, Geazi, vai lá perguntar o que ela tem. Mas ela não dá resposta a Geazi. Alguma coisa Deus já tinha mostrado a ela que Geazi não podia fazer o que Eliseu tinha que fazer. Mas não contente, quando ela conta a história, Eliseu pega o seu cajado e diz, vai Geazi, e toca com o cajado lá no menino. Geazi sai correndo, vai na frente, pega o cajado do profeta e toca lá. Mas o cajado do profeta não funciona na mão de Geazi. Pastor, aquilo que é para você fazer, não entregue para ninguém. Líder, aquilo que Deus colocou na tua mão, seja prudente. Tenha o cuidado. Porque na mão de Geazi não prosperou. Na mão de Geazi não foi adiante. Ele deu a carreira, mas a viagem dele foi perdida. Às vezes a gente acha, não, mas ele está pronto. Ele está preparado. Mas temos que ter paciência. Lá em Natal, na cidade onde eu nasci, chama-se Macaíba. E nós tínhamos um sítio lá, e quando pequeno eu observava muito um tio meu que tinha uns animais. E ele tinha um boi. O nome daquele boi era corta-ferro, porque ele era forte, ele saía arrastando tudo. Tinha muita força. Dizia que até ferro ele torava. E tinha um boi novo, parrudo, bonito, forte, do mesmo tamanho dele, chamado Ventania, que era pulava, saltava, não tinha quem segurasse ele. Mas quando se colocava no carro do boi, aí colocava corta-ferro de um lado e Ventania do outro. Os dois caminhando junto. Aí às vezes na beira da estrada podia soltar o carro, que o corta-ferro ele seguia na estrada tranquilo. Não precisava nem tanger, que ele já sabia o caminho. Aí Ventania aqui e ali queria pender para um lado. Queria sair do caminho, quando ele queria sair, aí o outro segurava e dizia, o caminho é este. Às vezes a gente muito novo é imprudente, quer tomar decisões precipitadas. Eu não digo novo na idade, mas novo na fé, novo na unção, sem compreender. Às vezes somos fascinados por qualquer coisa e queremos logo sair do caminho, mas escute, aquele que está te discipulando está dizendo, o caminho é este, o teu pastor te diz, o caminho é este, então fica no caminho do teu pastor. Xabarai, decanta, lamanás. Olha, se Deus te colocou com ele é para aprender. Aquilo que você olha e não entende, então somente obedeça. Porque Deus é quem está no controle. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Ah, mas eu já estou muito preparado. Eu já estou muito capacitado. Olha, eu tenho um curso, eu tenho um treinamento. Olha, eu vi, eu entendi. Ah, eu vou trabalhar com ele. Quantas vezes, talvez você nos escute hoje, nos assista, e você tem se achado mais importante, porque diz assim, eu tenho mais instrução, eu tenho mais estudo do que o meu mestre. O meu pastor é tão simples.
e eu tenho mais capacidade do que ele, eu tenho que passar na frente dele. Mas o Senhor te diz nessa noite, fica no teu lugar. Aprende a lição da humildade. Lembra-te da lepra de Geazi e lembra-te da unção de Eliseu. Lembra-te que no tempo determinado eu vou te chamar e eu vou te colocar no lugar que tu deves estar, mas espera a minha mão. Diz a palavra do Senhor: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo oportuno. Não é no teu tempo, não é no teu tempo, não é no teu tempo, não é na tua hora, não é quando você quer, mas é no tempo oportuno. Deus te exaltará. Você pode aplaudir o Senhor Jesus hoje? Você pode receber de Deus enquanto bate palmas a unção que Ele te entrega nesta noite. Saiba de uma coisa: quando Deus quer chamar, quando Deus escolhe alguém, não pense, meu irmão, minha irmã, não pense você que nos escuta, que nos assiste, que quando Deus chama alguém, Ele chama a revelia do seu pastor, ou do seu líder. Não. Quando Deus quer chamar, Ele toca no coração dele, vai buscar ele. O Senhor tinha ungido Davi. Passaram-se 40 anos. Mas quando chegou o tempo de ungir Davi, aí Deus disse: agora é o tempo. Vai lá, Davi, e vence o gigante. Quando Deus quer abençoar, você pode estar lá detrás da malhada. Tem a fila bem grande. Aí o pastor diz: é esse, é não, é esse, é não, é esse, é não, é esse, é não, é esse, é não. Acabou a fila. Ah, mas tem aquele obreiro que está lá na igrejinha bem pequenininho. O Senhor diz: é ele. Quando Deus quer abençoar, Ele faz como Mardoqueu. Ele tira o sono do rei. Ele prepara um cavalo branco. E Ele manda alguém sair na frente cantando: assim se faz aquele cuja honra o rei se agrada. Aprenda a confiar no Senhor. Quando Deus quer chamar, Ele faz como José. Ele tira da cadeia. Está lá, abandonado, esquecido, sujo, barba grande. Aí a Bíblia diz que naquela manhã ele tomou um banho, fez a barba e saiu da cadeia para ser governador. Quando Deus quer te chamar, você pode estar onde estiver, viu? Aprenda isso. Não faça como Geazi. Se tinha no teu coração o propósito de passar adiante, de tomar na frente, de passar pela frente do teu líder, do teu pastor e comentar alguma coisa a respeito dele, o Senhor te diz: cala a tua boca, morde a tua língua, se possível arranca um pedaço dela. É melhor você entrar no céu faltando um pedaço do que você estar completo e não ir para lá. Escute, quando Deus quer chamar, Ele faz como Ele fez com Daniel. Estava na cova dos leões, condenado à morte. Você pode estar condenado à morte. Nós não sabemos o alcance da palavra do Senhor, mas o Senhor te diz nesta noite, que se teu caso é de desespero, saiba que Ele vai contigo até o último instante. E Ele é Deus para mudar a história. Deus tinha promessa em Abraão? Tinha. Deus tinha promessa em Isaac? Tinha. Deus resolveu provar Abraão com Isaac. A caminhada foi longa. A angústia era grande no coração. O filho pergunta: pai, onde está o cordeiro? E o pai responde, talvez entre soluços: Deus proverá para si um cordeiro. Mas na hora que o cutelo estava levantado, na hora que a faca estava pronta para sacrificar o menino, o anjo brada e diz: não toques no menino. Você pode estar olhando e dizendo: agora eu estou indo para o matadouro, a minha situação não tem mais volta, mas a última palavra é a de Deus, e Ele não deu ainda a última palavra. Você sabe como é que Daniel saiu da cova? Saiu orando. Daniel orou na cova dos leões. É tão bom quando o crente ora. É tão gostoso quando a gente dobra o joelho e busca o Senhor. Olha, eu me lembrei de mais uma história. O boi corta-ferro, ele era conhecido assim que ele era muito forte.
Lá a gente tinha um arado que a gente amarra no boi. E aí a gente sobe em cima dele. E aquilo vai enterrando na areia. E vai cavando, fazendo leirão. O boi vai andando e a gente em cima do arado enterrado, fazendo leirão. Eu me lembro que uma vez estava lá um tronco de macambira. E aquele arado foi lá e topou nele. Topou. E aquele homem, o trabalhador lá, estava em cima. E o boi parou e ele disse, vai, vai. E o boi parou e aquele bicho topou ali, não tinha quem arrancasse aquele tronco. Aí o boi foi baixando assim, foi baixando, foi dobrando o joelho, foi dobrando o joelho. Quando ele dobrou o joelho, ele jogou assim o lombo para cima. Arrancou o tronco de macambira com arado, jogou o homem lá na frente, porque quando você se põe de joelho, você não sabe o poder da oração, você não sabe onde ela alcança. Ele é Deus que chama a existência as coisas que não existem, é Deus que muda a história do crente, é Deus que tira do montouro e faz assentar-se com os príncipes, é Deus que faz descer a sepultura e faz subir dela. Ele é Deus que muda a tua história hoje. Ora baxere andecanda la barabá. Nesses dias conheci aqui duas frutas interessantes. Comi uma polpa de cupuaçu esses dias e achei muito boa. Depois eu fiz uma caminhada numa trilha e um irmão me dizia, olha pastor, isso é uma fruta muito boa. E eu dizia, e a gente pode tirar uma daquela ali? Ele dizia, aquela está verde. Eu digo, e ela amadurece? E ele olhou para mim e disse, amadurece, pastor. Mas o cupuaçu mais gostoso é o que amadurece no pé. E aquela palavra tocou no meu coração. E eu quero te dizer o que Deus me disse nessa noite. O crente mais abençoado é aquele que espera o seu tempo no pé. A Bíblia diz que você só dá fruto se estiver ligado na videira. Espere o tempo do teu amadurecimento. E o Senhor vai te colher. Espere o momento, aguarde o instante, aguarde. E hoje pela manhã, eu experimentei um negócio chamado açaí. E eu olhava para aquele irmão que fez aquele suco, eu não sei o nome do preparo. E ele olhava para mim e dizia, olha, isso aqui eu preparei hoje. E eu dizia, presta para levar para a minha terra. Ele dizia, o senhor congela. Mas quando o senhor chegar lá, tem que passar no liquidificador de novo. Eu disse, por quê? Ele disse, porque ele só fica com o mesmo sabor quando ele é mexido. Tem época na vida da gente que o crente tem que ser mexido, viu? Deixa Deus mexer com você nessa noite. Para você ficar com o verdadeiro sabor do céu. Com o cheiro do céu. Em nome de Jesus. Eu agradeço e quero te dizer, para a honra e a glória do nome do Senhor, que aquilo que Deus tem preparado para você vai chegar no tempo certo. Deixa Ele mexer com você, deixa Ele mexer. Eu posso pedir, pastor, para que todos fiquem de pé, em nome de Jesus. Fica de pé e deixa o Espírito Santo mexer com você nesta noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te visitar. Sinta aí como se fosse as palhetas do liquidificador do céu, mexendo com a tua vida, para te dar o sabor que o crente tem que ter, o sabor que o discípulo tem que ter. E aí ele vai tirar de você todo o costume, tudo aquilo que parece com Geazi, e ele vai derramar sobre você dessa noite a unção de Eliseu. Recebe a unção, recebe nesta noite. Sinta o Espírito Santo de Deus te tocar. Contemple a nuvem de glória que repousa sobre tua cabeça. Aleluia. Deus está tratando contigo hoje. Deus está tratando contigo hoje. A glória de Deus te enche neste lugar. Eita, deixa Deus te renovar nesta noite. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Glória, glória a Deus. Aleluia. Você está sentindo o toque aí? Você está sentindo aí, minha irmã? Você está sentindo aí, meu irmão? Você está sentindo aí, obreiro, homem de Deus, mulher de Deus? Você está sentindo Deus falar contigo e te dizer: meu filho, espere um momento, amadureça no pé, porque eu vou te colocar no lugar que tu merece, mas aguarde o meu tempo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, amém, e graças a Deus.